Bem, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tem um aluno que está com o microfone aberto e na casa dele está tendo muito barulho. Nayara. Nayara, desliga o microfone. Então nós vamos começar aqui uma nova live, né? E o objetivo dessa live é a gente responder os exercícios que foram passados para vocês, tá bom? Nesse primeiro momento, né, nós vamos fazer a correção dos exercícios. Num segundo momento, eu vou passar para vocês um vídeo, uma gravação que eu fiz, tá certo? E quando eu passar essa gravação, vocês vão dando pausa, né? E vão escrevendo no caderno as respostas, tá? E num terceiro momento, eu vou passar o código, né, do YouTube para vocês verem a gravação da aula. Tudo bem? O objetivo já na semana próxima, né, é que a gente já consiga fazer essa aula ao vivo já pelo YouTube e aí esse terceiro momento não vai ser mais necessário. Tá bom? Bem, vamos começar então a fazer a resolução do exercício, né? Vou deixar aqui, ó. A gente está compartilhando a tela. O Everton, deixa o seu microfone aberto. Tá bom. Bem, então aqui vou procurar aqui já o nosso material para a gente poder dar uma olhadinha aqui. Só um instantinho, né? Como a aula é ao vivo, a gente tem que dar uma olhada aqui, né? Eu não sei se vocês estão vendo que essas aulas elas têm um número, né? A gente está hoje na nossa aula 8. Então eu vou pedir para vocês irem anotando o número das aulas, tá? Para vocês poderem ir acompanhando melhor. Então aqui no primeiro slide, a gente está falando de subconjuntos, né? Então subconjunto nada mais é do que uma parte do conjunto, né? Na próxima aqui, ó, a gente já começa com o exercício 1. Né? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu vou aumentar a tela. O Everton, essa tela aqui está sendo compartilhada? Tá. Tá, né? Deixa eu centralizar mais um pouco aqui. Então, olha só. No exercício 7, está falando assim: determinar a parte de A para cada um dos termos a seguir, né? Então, aqui, partes de A, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, conjunto das partes de A. Tudo bem? Então, o conjunto da parte de A são todos os subconjuntos possíveis desse conjunto aqui, ó. Então, eu começo. O conjunto vazio, ele sempre vai fazer parte, tá? Depois, só o número 5, depois só o número 8 e depois, ó, o conjunto 5 e 8. Ou seja, o conjunto da parte de A aqui, ó, deu 5 e 8. Tá bom? Vou olhar aqui o B. Eu vou chamar, em vez de chamar de partes de A, né? Porque aqui está sendo conjunto A, eu vou chamar de partes de B, tá? Para ficar bem diferenciado. Aí eu olho aqui, né? Ó, eu sempre vou começar com o vazio. O vazio sempre vai pertencer a todos os conjuntos. Como esse daqui tem um elemento só, a parte dele é só uma. Pronto. Acabou. Vou olhar o próximo aqui, ó. Vou chamar de partes de C também, tá? Então aqui, ó, o conjunto da parte de C. Como ele é só um conjunto vazio, então, ó, é o próprio conjunto vazio. Tá bom? Facinho, né? E aí a gente terminou o primeiro exercício. Vamos dar uma olhada no próximo.
Lembrando, né, essa aula vai ser gravada, já já vai ser mandado para vocês o vídeo. Então não se preocupe em copiar, tá? Tenta entender o exercício. Tenta entender o raciocínio. Como é que eu estou respondendo esse exercício, tá bom? Quando você receber a cópia, vai ficar mais fácil, né? Aí você já entendeu o exercício e aí você já tem condição de copiar. Vou para o próximo aqui, ó. Quantos subconjuntos, ou seja, quantas partes, né, tem o conjunto E? O conjunto E é A, E, I, O, U. Como vocês viram no texto lá, né? Para você saber quantas partes tem um conjunto, né? Eu vou chamar esse conjunto aqui de conjunto N. O que você faz? Você pega a quantidade de elementos, né, desse conjunto. Por exemplo, se ele tiver 5 partes, você coloca 2 elevado à quantidade de partes que esse elemento tem. Nesse caso, Sr. Everton, quantos elementos tem esse conjunto? 5. Então, ó, 5 partes, né? Então, ó, 2 elevado a 5. Como esse conjunto aqui tem nome, então vou dizer que é partes de E. Ó. Então, 2 elevado a 5. Bem, para mim lembrar, né? Então, vou pegar aí a minha calculadora, né? Ó, e vai me ajudando aqui para poder lembrar, né? Quanto que é isso aqui. Vou colocar aqui a tabuada do 2, né? Então, eu vou verificar aqui, ó. Todo número elevado a zero é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aqui, no caso, eu pulei 1. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. Por quê? 2 elevado a 3, ó, é 2 vezes 2, 3 vezes. 2 elevado a 4 é 16. Por quê? 2 elevado a 2, 4 vezes. E finalmente, 2 elevado a 5 é 32. Então aqui no caso, ó, partes de E, ó, 32. Quantos subconjuntos possui o conjunto, né? Então a resposta é 32, 32 subconjuntos. Tudo bem? Uhum. Esse daqui já foi um pouquinho mais difícil, né? Vamos para o próximo. Então eu fiz aqui o exercício 8. Vou agora para o meu exercício 9. O 9 já é mais interessante, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Determine os números x e y, sabendo que um conjunto é 1, 2x e o outro é 3y2. Então, preciso descobrir qual é o valor de x, qual é o valor de y. Uma coisa aqui que me ajuda a resolver esse exercício é dizer que os dois são iguais, ó, tá vendo? Então, esse lado aqui, ó, o lado esquerdo, vai ser igual ao lado direito. Então, aqui, ó, 1, 2x. Então, eu sei que x vale 3. 3. Vou olhar do outro lado. Y, 2, 3. Então, eu sei que y vale 1. Lembrando, a ordem dos elementos não importa, tá? A ordem pode estar caótica aqui dentro, tá bom? Nem sempre a ordem vai estar bem certinha, arrumadinha, como a gente está acostumado, tá bom?
É na desordem que você vai encontrar a ordem do conjunto. Bem, então aqui ó, a gente achou a resposta, né, do exercício 9. Deixa eu ver aqui, tinha um exercício... Ah, a gente não tem o 10, né? Não. Não, né? O 10 era praticamente uma cópia do 9, então a gente vai agora para o exercício 11, né? O 11 é bem legal, né? Então aqui, ó, eu vou fazer a leitura do texto, né? E depois a gente vai pensar na resposta, ó. Então eu tenho aqui três conjuntos. Eu tenho um conjunto chamado D, eu tenho um conjunto chamado E e eu tenho um conjunto chamado F. Beleza. Esses conjuntos têm as três condições. Ele tem três condições. Então ele está dizendo que DCE, né? Então esse C, ele significa, para quem não lembra, né? Significa estar contido. Então ele está dizendo que D está contido em E. Afirma que E está contido em F. E finalmente, F está contido em D. São três informações interessantes. E aí ele faz 5 afirmações. Dentre essas 5 afirmações, quais delas são verdadeiras e quais delas são falsas? Compreendeu? É isso que o exercício está falando. Vou partir para o próximo aqui. Então a gente fez uma leitura. Agora eu vou estudar cada elemento, cada pergunta em separado, tá? Quando você estiver olhando os slides, né, ter esse cuidado, né, de separar cada um, né, para você poder entender, né? Então aqui eu deixei um espaço aqui para a gente poder fazer juntos, ó. Então esse daqui é o conjunto D. Ele está dizendo, segundo o texto, ele está dizendo que D está contido em E. Então, ó, entendeu o que eu fiz aqui? O conjunto Sim. D está contido em E. Então, essa primeira afirmação aqui eu já respondi. Agora eu olho a outra aqui, ó. Ele fala que E está contido em F. Então, pensa aqui, ó. Nossa, fez um desenho ótimo. Depois no caderno de vocês desenham melhor. E eu duvido que vocês desenhem melhor do que eu também com o mouse. Faz isso com o mouse para vocês verem se vocês conseguem. Tá bom? Tem gente que tá rindo aí por causa do desenho dos outros, né? Bem, deixa eu fechar aqui que é para vocês. Então aqui, ó, o D está contido em E e o E está contido em F. Beleza, terminei a segunda observação. Mas olha a terceira observação, que observação louca. Ele está dizendo que o F está contido em D. Para que isso possa acontecer, ó, o conjunto vai ter que ter essa configuração. Ó. Esse conjunto aqui, ó, ele vai ter que se chamar D, E e F. E para que isso ocorra, é necessário que o D seja igual ao E e o E seja igual ao F. Conseguiu entender a ideia? Os conjuntos são iguais, são idênticos. Tá? É que nem você chegar numa loja e você encontrar lá 3 camisetas idênticas. Né? Cada camiseta, entre aspas, é diferente. Né? Vai ser comprada por um comprador diferente. Mas quando a pessoa coloca no corpo, elas são iguais.
Tá bom? Ou par de sapato, por exemplo. Vamos colocar aqui, o Daniel calça 40, o Ernesto calça 40 e o Frederico calça 40. Entendeu? Todos calçam o mesmo número, mas são pessoas diferentes. Então, vamos para o próximo slide aqui. Então, eu fiz aqui a base, ó. Essa daqui, ó, anota aí na sua folhinha depois, ó. Essa daqui é a resposta que eu tenho. Eu vou analisar as outras agora para ver qual que é a verdadeira, qual que é a falsa. Tudo bem? Então, vou olhar aqui, ó, a minha primeira, né? Ó. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Os três conjuntos são vazios. Pergunta: essa informação é verdadeira ou falsa? Falsa. A princípio, é possível, né? É possível. Esse meio aqui pode não ter nada, não é? Mas e se eu colocar aqui o número 40? A informação continua verdadeira? Então, como a informação continua verdadeira, foi o exemplo que eu dei de sapato 40, então, ó, essa informação ela é, ó, falsa. Compreendeu? Possível no primeiro momento. Quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, a gente descobre que a informação é falsa. Vou olhar aqui o próximo. Os três conjuntos são unitários. Pergunta: essa informação é verdadeira ou falsa? Vai pensando aí, Everton. Num primeiro momento, ela é verdadeira. E, e se eu colocar isso aqui, ó? Não continua sendo o mesmo conjunto dos três, ó? Então, se a informação vaza, então, ó, é sinal que ela é também falsa, né? Vou dar uma olhada na próxima, né? É claro que a gente já sabe qual é a alternativa, tá? Mas eu estou mostrando para vocês aqui como refutar uma coisa, né? Como provar, né? Que a resposta ela não, ela pode ser possível ou impossível. E aqui olha o que ele está dizendo, que os três conjuntos são iguais. Pergunta: verdadeiro ou falso? Professor, eu fiquei em dúvida na letra C e na Então, letra B, mas eu coloquei assim. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então eu vou colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, eles continuam iguais? Esse círculo aqui não continua igual? Não é a mesma coisa? Coloca um solzinho aqui, ó. Não continua igual? Coloca um X. Não continua igual? Então, essa resposta aqui, ó, é a resposta o quê? Verdadeira. Tá? Sim. Vou olhar aqui o próximo. Lembra, eu tinha afirmado lá no começo que só dava certo se os três forem iguais. Tá? E não é porque mudou a pergunta que mudou a resposta. Olha aqui o que ele está falando, ó, na próxima. Apenas dois desses conjuntos são iguais. Pergunta: isso aqui é verdadeiro ou é falso? Falso. Por quê? Eu tenho três conjuntos, né? Para ser verdadeira, eu preciso que seja não dois. Eu preciso que seja o quê? Os três, né? Os três sejam iguais. Tá bom? E finalmente, para a gente poder terminar, né? Vou olhar aqui a última informação.
Os três conjuntos, deixa eu abrir aqui. Os três conjuntos são diferentes entre si. Aí eu olho de novo o desenho que eu fiz, ó. Os três conjuntos são diferentes, ó. Então, por essa informação, eu já sei que ela é o quê? Que ela é falsa. Tá bom? Uhum. E aí a gente conseguiu, né, resolver os exercícios que foram passados na aula de ontem. Tá bom? Uma coisa que tem me chamado a atenção, vou repetir de novo, né? Espero que todos tenham entendido bem, né? Quando você for assistir a explicação da aula, a gente tem dois momentos de explicação. Quando você for assistir a explicação da aula e quando você for assistir a explicação do exercício, se a sua casa é muito barulhenta, né? Por favor, coloque um foninho. Coloque um foninho para você ouvir. Porque com o foninho, com certeza, já diminui bastante o barulho do lado. Tá bom? Outra coisa importante. Quando você estiver assistindo a explicação, tenha o cuidado de assistir a explicação pelo menos 2 vezes. Se necessário for, assista 3 vezes. Lembra? Nós tivemos um nono ano muito fraquinho, né? Para a gente ter um primeiro ano decente, é preciso que você recrie o hábito de estudar. E recrie o hábito de ouvir também. A gente está muito acostumado a falar, né? A gente não está acostumado a ouvir. Então, o que você faz? Coloca o foninho, escuta pela primeira vez. Você vai ver que na primeira vez você entende muita coisa, mas não entende tudo. Quando você assiste o vídeo pela segunda vez, olha, com certeza metade da dúvida já vai embora. E quando você assistir o vídeo pela terceira vez, exemplo, você assistiu a aula de manhã, primeira e segunda vez você assistiu durante a aula. Os vídeos nunca têm mais do que 15 minutos. Quando você for assistir a terceira vez, por exemplo, finge que você vai fazer lição de casa. A lição de casa é ouvir a aula de novo. Ouvir a explicação de novo. Quando você ouvir pela terceira vez, olha, é quase certeza que você vai entender tudo ou quase tudo. Compreendeu a ideia? Então, esses exercícios que pareceram difíceis agora na correção, assiste uma vez, você está assistindo a aula ao vivo, depois assiste a gravação, assiste de novo, assiste uma terceira vez, que com certeza absoluta você vai entender.